Você acha que brinquedos eletrônicos são inofensivos? E se eu te contar que um simples Tamagotchi pode esconder algo muito mais sombrio do que um bichinho virtual? Oi, eu sou a Gini e esse é o Mistério e Make. Aqui, enquanto eu faço a minha make, conto histórias assustadoras, mistérios e lendas. Faço vídeos curtos todos os dias e 2 vídeos longos às quartas e sextas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte, comenta e compartilha para não perder nada. Mais uma vez, quero dar um recadinho para vocês. Vou estar olhando de lado porque o espelho tá aqui. E eu não consigo fazer maquiagem sem espelho, gente. Ainda não consigo. Mais um recadinho, quero falar pra vocês que eu tô gravando de manhã. Dessa vez não é na madruga boladona, mas tô gravando de manhã e tá acontecendo uma obra aqui em algum lugar, não sei onde. E acontece, né, gente? E se fizer algum barulho, eu peço desculpa pra vocês, que me perdoem. Mas eu vou continuar tentando dar o meu melhor aqui pra vocês, tá bom? Dá play, vem comigo, mas cuidado. Essa história pode te fazer pensar 2 vezes antes de ligar qualquer brinquedo antigo. O Tamagotchi maldito. Lucas sempre foi apaixonado por nostalgia. Em um bazar de rua, encontrou algo que levou direto para sua infância. Um Tamagotchi. O famoso brinquedo eletrônico em forma de chaveiro. Era velho, com a tela arranhada, mas ainda funcionava. O vendedor, um homem idoso, lhe entregou o brinquedo com um sorriso estranho. Cuida bem dele. Nunca o deixe morrer, disse em tom sério. Lucas riu, achando que era apenas uma piada. Ao chegar em casa, ligou o Tamagotchi e começou a jogar. O animalzinho virtual, diferente do que lembrava, parecia mais realista, com olhos grandes que pareciam observá-lo. Ele o alimentou, limpou, brincou, mas percebeu algo estranho. O bichinho reagia de forma diferente. Quando Lucas ignorava o brinquedo por alguns minutos, sentiu um som irritante, como batidas fracas, mas insistentes ecoando pela casa. Esse barulho não é o Tamagotchi, é meu gato, tá, gente? Fazendo um efeito especial aqui no meio do vídeo. Na manhã seguinte, acordou com o barulho do Tamagotchi chorando. O brinquedo estava sobre a sua mesa, mesmo que ele tivesse certeza de tê-lo deixado na gaveta. Na tela, o animalzinho tinha um semblante triste, quase humano. Quando tentou desligá-lo, o Tamagotchi piscou uma mensagem. Você prometeu cuidar de mim. Confuso e inquieto, Lucas voltou a jogar. Mas à medida que os dias passavam, as demandas do brinquedo aumentavam. Ele pedia comida a cada hora, chorava de madrugada e sempre que Lucas tentava ignorá-lo, coisas estranhas aconteciam. Luzes piscavam, portas batiam e os sussurros vinham do escuro. Uma noite, cansado, Lucas deixou o Tamagotchi morrer. Assim que a tela apagou, ele sentiu um frio intenso na sala. A música eletrônica do brinquedo tocou sozinha, mesmo desligado. O visor, uma nova mensagem surgiu. Eu avisei. O som de pequenos passos ecoou pelo corredor, mas Lucas estava sozinho. Foi quando ouviu algo arranhar a porta do seu quarto. Com o coração acelerado, ele olhou para o visor mais uma vez. Lá estava o Tamagotchi, mas sua aparência havia mudado. Agora tinha dentes afiados, olhos vazios e um sorriso cruel. O visor piscou uma última mensagem. Agora é sua vez de ficar preso aqui. No dia seguinte, os amigos de Lucas o procuraram, mas ele havia desaparecido. Tudo o que encontraram foi o Tamagotchi ligado e emitindo sons fracos. Na tela, um novo bichinho havia surgido, mas esse tinha algo diferente. Ele parecia com o Lucas. Ai, gente, que medo! Porque eu já tive um Tamagotchi e até hoje eu acho ele a coisa mais fofa do mundo. Mas eu tinha um Tamagotchi e foi uma das experiências mais traumatizantes da minha vida. Por quê? Porque quando eu era mais nova, eu tinha esse vermelhinho e sem querer eu deixei ele desviver no meio da madrugada. Ele apitou e apareceu uma mensagenzinha. Mensagem não, ele apareceu, né? Era uma cruz com um caixãozinho do lado. Era bizarro.
Porque Tamaguchi era coisa de criança. E eu era uma criança. Até a minha mãe assustou. Mas assim, bizarrinho, viu? Eu ouvindo essa história, tudo faz sentido agora. Bora pra próxima história? O convidado misterioso. Isabela era fotógrafa. Ela tinha acabado de se mudar para uma cidade pequena no interior. Ela adorava explorar lugares antigos. A casa era gigantesca, as janelas quebradas, as portas rangendo ao menor toque. Assim que entrou, percebeu que, apesar da decadência, havia algo surpreendentemente intacto. Uma mesa de jantar posta para um banquete. Pratos de porcelana, talheres de prata e taças de cristais. Estavam perfeitamente alinhadas, como se alguém esperasse convidados. Intrigada, Isabela começou as fotos. Porém, ao olhar para as imagens da câmera, percebeu algo estranho. Havia uma figura no fundo, sentada à mesa. A figura usava um traje de gala antigo, com um rosto indistinto, como se estivesse coberto por sombras. Sentiu um arrepio e ouviu o som de uma cadeira se arrastando. Quando olhou para a mesa, um dos assentos estava vazio, mas havia marcas de dedo empoeirada do braço da cadeira. Você foi convidada? Uma voz grave perguntou atrás dela. Isabela girou rapidamente, mas não viu ninguém. As luzes começaram a piscar. O lustre que momentos antes estava apagado agora brilhava intensamente. A figura começou a aparecer novamente, agora se movendo em direção a ela. Desesperada, Isabela deixou tudo para trás. Correu para fora da mansão, sem olhar para trás. Quando chegou na cidade, contou o que tinha acontecido. Os moradores mais velhos apenas balançaram a cabeça. Aquela casa é a mansão de Vereux. Dizem que há séculos o dono deu uma festa esperando por convidados que nunca chegaram. Ele morreu naquela mesa e agora sempre busca novas companhias. Ai, gente, eu fiquei com dó dele, juro pra vocês. Ele deu uma festa, mas assim, se ele for chato pra caramba, aí ninguém compareceu por causa disso, ou ele era ruim. Eu pensei nas duas formas agora. O que vocês acham? Ele era uma pessoa ruim? Ou as pessoas foram ruins com ele em não ir na festa que ele fez? É triste isso. Eu fiquei com peninha do fantasma, juro. Se for fantasma, né? Nem sei. Acho que é, né? Mas bora pra próxima história. A criatura do espelho. Laura era apaixonada por peças vintages, sempre em busca de objetos que contam histórias. Foi então que ela decidiu ir no mercado de pulgas e se deparou com um espelho antigo. A moldura dourada, intricadamente trabalhada, parecia formar galhos retorcidos que quase se moviam à luz. O vendedor, um senhor de aparência cansada, hesitou antes de aceitar o pagamento, dizendo em tom baixo: cuidado ao olhar muito para dentro dele. Ao chegar em casa, Laura colocou o espelho no seu quarto, sobre uma penteadeira cheia de frascos de perfume e bijuterias. No primeiro dia, enquanto ajustava o batom, percebeu algo estranho. A nitidez do reflexo era incomum, como se o espelho estivesse capturando mais do que a luz da sala. No segundo dia, notou que o reflexo parecia ligeiramente que não estava sincronizado com a sua imagem, como se seus movimentos fossem seguidos com um rastro sutil, com um pequeno delay. À noite, achou que ouviu sussurros abafados vindo da direção do espelho, mas ignorou, atribuiu tudo ao cansaço que ela estava. Na terceira noite, Laura acordou com um som agudo, como se algo estivesse arranhando o vidro. Sentindo uma presença, acendeu o abajur e viu que o espelho parecia diferente. A moldura dourada parecia mais torcida, quase viva, e o vidro parecia pulsar levemente, como se algo estivesse do outro lado. Tremendo, ela se aproximou e viu por um instante um par de olhos vermelhos brilhando no seu reflexo. Assustada, cobriu o espelho com o lenço e voltou para a cama. Mas o som dos arranhões continuou, agora mais alto e desesperados, como unhas,
cravando no vidro. Quando amanheceu, encontrou o espelho descoberto, o lenço jogado ao chão e a moldura completamente deformada, como uma boca aberta em agonia. Laura tentou se livrar do espelho. Carregou-o até a calçada, mas parecia que ele, a cada passo, pesava mais ainda. Deixou-o ali e entrou de volta para sua casa. Ao abrir a porta do quarto, congelou. O espelho estava de volta, no mesmo lugar, mas agora uma rachadura atravessava o vidro. E do outro lado da rachadura, uma sombra indistinta que parecia sorrir. Dias depois, Laura desapareceu. Seu apartamento estava vazio, exceto pelo espelho, cuja moldura dourada parecia mais retorcida do que nunca, e o reflexo, se observando com cuidado, mostrava um vulto familiar preso do outro lado. Assim, não me deu um arrepio, não, essa história. Achei tranquila de escutar. Não achei tão macabrinha assim, mas eu tenho medo de olhar no espelho à noite, gente. Confesso esse medinho que eu tenho. E outro medo que eu tenho também é de tirar foto de nada, assim, à noite. Tipo do quarto, de algum espaço. Eu morro de medo de aparecer alguma coisa. E espelho dentro do quarto também eu tenho um medinho apontado pra mim. Eu tenho medo de olhar. Bora pra próxima história? A mulher do trem noturno. Clara estudava até tarde e sempre pegava o último trem para casa. Naquela noite, o vagão estava vazio, exceto por um homem, cochilando no canto. Quando o trem parou em uma estação, uma mulher alta, magra, entrou e sentou-se bem à sua frente. A mulher usava um vestido preto, antiquado, e um véu cobrindo seu rosto. Clara tentou não olhar diretamente, mas sentiu os olhos da mulher fixos nela. Estranho, pensou, mas as coisas ficaram mais inquietas quando a mulher murmurou: Você não deveria estar aqui. Clara, nervosa, perguntou: Como assim? A mulher respondeu, agora com a voz mais forte: Desça na próxima estação. Não questione, apenas desça. Assustada, Clara obedeceu. Assim que pisou na plataforma, ouviu um estrondo ensurdecedor. Virou-se e viu que o trem tinha descarrilhado, logo depois de sair da estação. Os destroços estavam por toda parte, e Clara percebeu que tinha escapado por um fio. Ainda em choque, sentiu um toque no ombro. A mulher do véu estava ao seu lado, e agora sorrindo. Dessa vez eu te salvei, disse ela antes de desaparecer na multidão. Caramba! Gente, eu arrepiei. Juro pra vocês, eu arrepiei. Sabe aquela arrepiada que você dá escutando a história? Essa foi de arrepiar. Porque literalmente foi um livramento pra mulher. Se, não sei o que seria. Vocês acham que é anjo da guarda? Ou a própria morte, que falou, não, é sua hora? Me gerou uma dúvida agora. O que vocês acham que é? Eu acredito que seja um anjo da guarda, que livrou a mulher. Eu prefiro acreditar assim. Bora pra próxima história? A criatura do porão. A família Oliveira estava animada para recomeçar em uma nova casa. O imóvel era espaçoso e antigo, com um porão grande que o corretor descreveu como ótimo para armazenamento. Nos primeiros dias, a casa parecia perfeita, até que começaram a ouvir ruídos vindo do porão à noite. O pai dizia que eram ratos, mas os sons eram diferentes. Passos lentos e pesados, risadas abafadas e algo arranhando as paredes sempre. Certa noite, a filha mais nova, Jasmine, desapareceu. Os pais a procuraram desesperadamente até ouvirem a voz dela vindo do porão. Quando desceram, encontraram parada no escuro de costas para a parede. A mãe correu até ela e a girou. Mas Jasmine estava estranha, olhos vidrados, sorriso largo demais. Antes que pudesse entender, uma voz profunda ecoou pelo porão. Ela é minha agora. Você não deveria ter vindo para cá.
As luzes piscaram e por um instante eles viram uma criatura imensa, com braços longos e pele pálida, segurando a Jasmine. Quando a luz voltou, o porão estava vazio. Nem a Jasmine e nem a criatura estavam mais lá. A casa foi abandonada, mas dizem que nas noites mais silenciosas ainda é possível ouvir risadas, passos vindos do porão. Medinho nesse aí, viu? Medinho, porque assim, o bom é que a maioria das casas no Brasil não tem porão, mas eu acho que se tivesse um porão na minha casa, eu não iria nele nunca. Porque o tanto de história de terror, o tanto de coisa de terror que eu escuto, que eu já assisti, o último lugar que eu iria era no porão, gente. Ou no sótão. O que vocês acham? Vocês iriam? Vocês são corajosos ou não? Porque eu sou uma cagoninha de primeiro, gente. Bora pra próxima história? A maldição da caixinha de música. Marina adorava antiguidades. Em uma viagem ao interior, encontrou uma loja escondida entre ruas estreitas e sinuosas. Lá dentro, entre móveis e poeiras e espelhos envelhecidos, uma caixinha de música chamou sua atenção. Era pequena, feita de madeira escura, com detalhes dourados e uma delicada bailarina no centro. O vendedor parecia desconfortável ao vê-la interessada. Você realmente quer isso? Ele perguntou, hesitante. Marina apenas riu. Achou o comentário estranho, mas comprou a caixinha e levou para casa. Naquela noite, enquanto a examinava, deu corda e ouviu a melodia suave preencher o quarto. A bailarina girava lentamente, mas seus olhos pareciam seguir Marina. Bobagem, pensou. Colocou a caixinha na mesa e foi dormir. Por volta das 3 da manhã, acordou com o som da música tocando sozinha. Assustada, acendeu a luz e viu a caixinha aberta, embora tivesse certeza de que havia fechado. A bailarina agora estava inclinada, como se estivesse olhando diretamente para ela. No dia seguinte, Marina decidiu guardá-la em um armário, mas os eventos estranhos continuaram. A música tocava no meio da noite, e a cada vez a bailarina parecia mudar de posição. Às vezes, de costas, outros apontando para Marina, com o braço erguido, muito estranho. Uma noite, acordou com a melodia mais alta do que nunca. Quando abriu os olhos, a bailarina estava no chão, ao lado da cama, partida no meio. Marina suspirou aliviada. Pensou que tudo acabaria ali. Jogou os pedaços no lixo e voltou a dormir. Mas ao amanhecer, encontrou a caixinha intacta em sua mesa de cabeceira, com a bailarina em pé novamente girando. Pior ainda, havia marcas de pequenos pés no chão, como se a bailarina tivesse caminhado pela sua casa. Desesperada, levou a caixinha de volta, mas encontrou o local vazio, como se nunca existisse algo lá. Ao sair, ouviu a melodia familiar tocando em sua bolsa. Quando olhou, a caixinha estava lá novamente, com a bailarina agora parada, olhando diretamente para ela. Gente, que história de bailarina é essa? Eu creio que todo mundo, eu acho que já teve uma caixinha dessa, um porta-joia que uma bailarina rodava. Ela era de plástico, de porcelana, sei lá, não lembro. Eu já tive uma caixinha dessa, só que ela foi com Deus. Me deu um medinho agora, mas eu acho que eu não tenho ela mais não. Vou procurar nas coisas assim, porque a gente às vezes guarda as coisas e nem sabe onde é que vai, né? Mas eu vou procurar. Fiquei curiosa agora, mas me deu um medinho porque eu já tive ela. Se você curtiu, deixa o like, compartilhe com aquele amigo que ama o terrorzinho. Até a próxima, Mistério Remake. Muito obrigada para quem ficou até aqui. Um beijo, tchau!